Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e o tema que eu vou falar hoje é como você pode atrair um relacionamento feliz, um casamento feliz. Sim, eu estou falando de um casamento duradouro, de uma relação duradoura, onde deve haver fidelidade, companheirismo, respeito, uma troca mútua de energia, um crescimento de ambos, né? de ambos os parceiros, um casamento que traz felicidade e que traz alegria, harmonia e crescimento pessoal. O que nos leva a atrair um parceiro ou uma parceira? É a nossa energia. Não é o nosso físico, não é o nosso... Tudo bem que o nosso físico, nossa aparência física, num primeiro momento, ela cria uma atração. Mas se você não tem a energia, não está na sintonia de atrair um relacionamento bom, um relacionamento feliz, aquela atração, ela é momentânea, não dura muito. Talvez uma ou duas ou três relações sexuais é o máximo que pode acontecer. A partir da terceira, o cara não quer nem ver mais a tua cara, ou a mulher nem quer mais saber de você. Porque você é bonitinho, tal, bonitinha fisicamente, mas se a sua energia não é legal, a pessoa vai sentir e não vai querer repetir, não vai querer ficar perto de você. Então vai querer logo se afastar. Então, para você atrair um relacionamento duradouro, um casamento feliz, você tem que estar na energia de sintonizar esse tipo de relacionamento. E para você entrar nesta energia, para você vibrar, para atrair esse tipo de relacionamento feliz, são 4 passos, são 4 processos que você tem que harmonizar. Vamos para o primeiro. Bom, primeiramente, quando você quer um relacionamento, um casamento, alguma coisa mais duradoura e feliz, uma coisa que vai trazer para você alegria, contentamento, crescimento, você não pode ficar vibrando, pensando nisso 24 horas por dia. Porque eu quero um relacionamento, porque eu quero casar, eu quero ter um caso, eu quero ter um caso duradouro, eu quero ter alguém, eu preciso de alguém. Bom, se você for vibrando nisso constantemente, ininterruptamente, você vai bloquear, o universo vai bloquear esse tipo de coisa para você. Porque como funciona a lei da atração? A lei da atração é o seguinte, você imagina, você faz aquela visualização criativa daquilo que você quer, você visualiza não só mentalmente, mas você sente no corpo, nas emoções, nos sentimentos, aquilo que você deseja, você visualiza e depois que você visualiza, faz aquele exercício de visualização, você confia e entrega para o universo trazer para você. Daí você não pensa mais nisso. Você pode repetir o exercício no dia seguinte, repetir o exercício todos os dias, mas você fez o exercício, você entrega na mão de Deus e esquece, não pensa mais nisso. Assim que funciona a lei da atração. Desta forma, sim, o universo vai trazer para você aquilo que você está visualizando, criando com o seu pensamento, seus sentimentos e emoções. É assim que funciona a lei da atração. Portanto, se você quer um casamento, quer um relacionamento duradouro e feliz, você não pode ficar ininterruptamente pensando, eu quero. Não. Você vai fazer a visualização, você pode visualizar, você pode imaginar, mas você vai confiar. Você vai entregar na mão de Deus
E confiar que se for para ser seu, se for para ser para você, vai vir, o universo vai trazer. Então, você imagina, você quer, você deseja, tudo bem, mas você confia e não fica pensando nisso 24 horas por dia. Você relaxa, você acalma, você fica em harmonia e confia que vai vir. Eu conheço gente que fica pensando nisso 24 horas por dia, porque eu quero casar, porque eu quero ter alguém, porque eu tenho que achar alguém, anda na rua olhando para todo mundo, para todas, se é homem olhando para mulher, se é mulher olhando para homem, né, se é um gay olhando para outro homem, se é um gay mulher olhando para outra mulher, quer dizer, todo mundo andando assim na rua como se fosse cachorrinhos perdidos, famintos, querendo procurar um dono. Não vai achar nunca, não vai atrair nunca alguém legal. Porque é uma energia ruim, uma energia de mendicância emocional, mendicância afetuosa. É uma energia de quem, sabe, está muito mal emocionalmente. É uma carência muito ruim. E as pessoas percebem, né? As pessoas percebem quando vem alguém com aquela fome de querer alguém, né? Sabe quando a pessoa te devora com os olhos? Você se sente mal, você pega aquela energia, você já não, sabe, você não quer. É porque ninguém quer alguém chiclete, ninguém quer ninguém chiclete. É uma coisa horrível, é um vampiro, é uma pessoa vampira. Ela quer te vampirizar. Lógico, inconscientemente, mas ela quer sugar você inconscientemente, porque ela está com uma carência tão grande, com um buraco tão grande dentro dela, e ela acredita, né? Ela acredita que tendo alguém, ela vai conseguir suprir aquele buraco que ela tem dentro de si. Mas não vai. Então esse tipo de energia afasta as pessoas. Então, se você quer ter um casamento feliz, a primeira coisa é relaxar. Relaxar, confiar que vai vir na sua mão. O segundo ponto, muita gente acha que vai atrair um casamento com uma pessoa fiel, com uma pessoa que vai ser duradouro, que vai ser um casamento duradouro, uma pessoa que vai te respeitar, uma pessoa que vai trazer alegria e crescimento pessoal mútuo, né? Ambos vão crescer, vai ter uma troca de energia boa entre vocês, né? E vocês vão crescer juntos. Muita gente quer isso, só que fica na promiscuidade sexual. É isso que é um tema um pouco difícil de falar, mas eu vou ter que falar, porque senão você vai continuar nisso e não vai conseguir atrair uma coisa boa para você. Então, se você quer ter alguém legal, fiel, duradouro, você tem que sair da promiscuidade sexual, de querer transar por transar, sexo por sexo. É o que acontece hoje, muito comum. As pessoas acham, elas sentem aquela carência, aquele buraco no peito e acham que transando, tendo relações sexuais, vai preencher aquele vazio. Que engano terrível, né? Porque no dia seguinte, depois da relação, você está muito pior do que antes. Porque você viu que não preencheu, né? Foi uma coisa de momento, né? E não vai ter outra, não vai ter continuidade. Pode ter talvez mais uma, mais duas ou três relações, mas a pessoa vai sair fora, né? Porque a sua energia não está legal, a sua energia é de promiscuidade. Você quer preencher um buraco através do sexo que não vai preencher nunca. E eu vou explicar isso também um pouco tecnicamente, para você entender. Quando você entra na promiscuidade sexual, que você quer transar por transar, fazer sexo por sexo, ou sexo para preencher um buraco no seu peito que não preenche nunca, a sua vibração cai. Porque o espírito protege, a vibração sua fica boa quando você está tendo um relacionamento duradouro, com uma pessoa fiel, quando você é fiel, e é uma coisa assim de casamento mesmo, de relacionamento duradouro, de troca, de companheirismo, de amor, quando tem amor. Então, quando você se relaciona sexualmente com amor, né, com afeto realmente, com respeito, com carinho, né, quando tem esse tipo de relação,
tem uma proteção espiritual que não vai permitir que entidades obsessoras atrapalhem aquele relacionamento, porque você vai estar numa vibração elevada, tá? Porque todo sexo feito com amor, né, amor que eu digo assim, é você realmente amar a pessoa, e a pessoa te ama também, né? Então, é um casamento, é um relacionamento feliz, é um relacionamento harmonioso. Quando isso acontece, não tem interferência espiritual do plano inferior. Mas quando você entra na promiscuidade sexual, o que acontece? Sua vibração cai, porque o sexo promíscuo, ele leva você a uma vibração baixa. Baixando a sua vibração, o que acontece? Obsessores, que são pessoas desencarnadas, pessoas como nós, só que elas não têm um corpo físico, né? Elas têm um corpo astral apenas. Mas são pessoas perturbadas, né? Que já eram perturbadas enquanto encarnadas, né? Então elas já eram sexualmente perturbadas, e quando desencarnam continuam perturbadas porque elas não querem evoluir lá, elas não querem ter a disciplina de crescer, de ir para um tratamento. Então elas acham mais fácil ficar aqui no plano dos encarnados, sugando, né, a energia deles e sentindo o prazer que eles sentem no sexo. Então esses desencarnados, esses obsessores, que são entidades sexólatras, né, vão começar a usar o seu corpo para transar junto com você. Tá? Então, quando isso acontece, a sua energia cai e as coisas começam a ficar difíceis para você, começam a ir para trás. Por que acontece? Quando você entra em sintonia com esses obsessores, eles não vão querer que você arrume um casamento feliz, não vão querer que você arrume uma pessoa legal para que tenha amor, né? Para que tenha um amor realmente entre vocês. Porque quando tem amor, eles não conseguem chegar. A sua vibração sobe e eles saem da sua sintonia, porque é uma relação de amor, é uma relação realmente que tem uma proteção espiritual. Então, o que acontece? Como eles não querem que você arrume, né, você encontre alguém que realmente ame você, que você ame realmente, eles vão começar a cortar essas possibilidades, porque eles querem que você fique na promiscuidade para poder alimentá-los. Então, de repente, você pode até estar vindo para você, entrando no seu caminho, ou você pode até conhecer alguém legal, que você começa a se interessar, que você vê que é uma pessoa legal, e a pessoa também se interessa por você, e você vê que ali vai ter alguma coisa muito boa, né? Vai ter amor. Mas só o que acontece? Como esses obsessores, como você ainda está na promiscuidade sexual, você não saiu disso ainda, esses obsessores têm acesso a você, então eles vão lá e cortam. Eles cortam essa possibilidade de você ter esse relacionamento com amor. Porque eles querem que você fique na promiscuidade para poder alimentá-los. Então, isso que acontece no nível espiritual, tá? Isso eu estou falando tanto para homem, para mulher, para gay homem, para gay mulher, não importa, tá? Quando eu falo promiscuidade sexual, é sexo por sexo. Não importa qual o seu gênero ou sua preferência, porque, na verdade, nós como alma, nós não temos sexo. Nós, quando encarnamos num animal, que é o animal Homo sapiens, o animal ele tem o macho e fêmea. Mas a nível de alma, porque nós somos uma alma, somos um espírito, nós não temos sexo. Nós estamos aqui experimentando e temos preferências. Então, não importa qual a sua preferência sexual. Se você não está na promiscuidade sexual, você tem uma proteção espiritual, você tem uma energia elevada e você não vai atrair essas entidades sexólatras. Então, equilibre a sua sexualidade. Como assim? Bom, eu vou apenas transar quando encontrar alguém legal, que eu goste, que eu ame e que eu veja que ali vai ter realmente um relacionamento duradouro. Então, eu vejo que tem sintonia, que tem ali respeito, tem uma energia boa, e eu vejo que ali vai ter realmente um relacionamento de amor. Né? Então, é por isso que hoje em dia as pessoas não namoram mais, né? Mas o namoro é para isso, é para você conhecer a pessoa, você sentir, você começar a se interessar e começar a desenvolver realmente o amor entre as pessoas.
Então, quando tem amor, chega naquele ponto, não, eu te amo, você me ama, nós nos amamos, aí faz o sexo. Antigamente é assim, hoje está todo mundo aí se antecipando, entrando nessa promiscuidade, nessa experimentação, que tudo bem, não estou criticando e também não estou querendo colocar nenhuma moral em cima disso. Estou falando tecnicamente como funciona. Tudo bem, você pode ficar nisso, só que você não vai atrair um casamento duradouro e feliz. Pode atrair um monte de tranqueira aí, tá? Casamentos, entre aspas, né? Relacionamento entre aspas, fortuitos, efêmeros, que vai dar um monte de confusão aí na sua vida, né? Casa separa, não vai ser feliz. No começo parece muito bom, mas depois é só sofrimento, tá? É isso que você vai atrair se você ficar nessa energia de querer, sabe? De ficar, de experimentar, de transar com o primeiro que aparece, tá bom? E o terceiro passo? Bom, o terceiro passo é também ligado à lei da atração, né? Se você não gosta de você, você não vai atrair ninguém que gosta de você. Você vai atrair tranqueira, né? Coisa ruim. Então, a terceira coisa, o terceiro passo é você se amar, você gostar de você. É você se olhar no espelho e falar, bom, eu gosto de mim como eu sou, né? Então não importa se você é moreno, se você é claro, se você é negro, se você é branco, se você é oriental, se você é indiano. Você tem que se aceitar como você é e gostar de você. Se amar. Porque se você não se amar, você vai espelhar para o universo aquela coisa, eu não gosto de mim, eu não me amo. O que você vai receber em troca? Pessoas que não gostam de você, que não te amam, que não vão amar você. Você vai até atrair pessoas, né? Vai atrair relacionamentos assim, transas, sexos fortuitos, relacionamentos efêmeros talvez, mas não vai atrair um grande amor, um amor duradouro, um casamento duradouro, não vai atrair. Se você não gosta de você, você tem que começar a trabalhar isso. Neste canal eu vou fazer alguns vídeos também com meditações e com exercícios para você aprender a gostar de si mesmo. Então o terceiro passo é você gostar de si mesmo. E o quarto passo, quarto e último passo, é você jogar fora todos aqueles medos, todos aqueles traumas de que você teve no passado, porque você teve vários relacionamentos e que traumatizou você, porque você foi abandonado ou abandonada, né? Você foi dominado ou dominada. Então você criou no seu corpo, no seu bicho de poder, né? Aí eu vou falar da parte do bicho, né? Da nossa força anímica. Você ensinou a sua força anímica, o seu bicho, que amar é sofrer. Amar é ser abandonado, amar é ser dominado, amar é você perder a sua identidade, porque você já teve esses tipos de relações nesta vida e pode ser até de outras vidas também que você não lembra, mas que estão lá no seu corpo causal, né, que refletem também aqui nessa encarnação de agora. Então você tem esses traumas, essas cicatrizes e você tem que ensinar o seu bicho, ensinar as suas forças anímicas, que isso não foi no passado. E isso não vai mais se repetir. Então você tem que jogar fora todos esses medos, todos esses bloqueios, todos esses traumas e começar a falar para você mesmo, falar para o seu bicho, treinar o seu bicho, que amar, sim, amar é ser feliz. Amar é se respeitar. Amar é respeitar a posição do outro. Quarto passo é você jogar fora o medo de amar, o medo de se relacionar, o medo de ser dominado, o medo de sofrer novamente, o medo de que o que aconteceu vai se repetir. Não vai mais se repetir. Você tem que confiar.
confiar que não vai mais se repetir e que agora, você harmonizando essa energia, você vai trazer alguém em que vai ter um amor duradouro, um casamento duradouro, feliz, que vocês vão viver muito tempo juntos. Então é isso, gente. São 4 aspectos. Harmonize o seu querer, né? Acalme o seu querer. Equilibre a sua sexualidade. Harmonize a sua sexualidade. Eu quero transar, mas vou transar quando surgir alguém realmente que eu ame e que me ame. Tá? Então harmonize isso. Não fique nessa procura, nessa frenesi de querer, sabe, preencher através do sexo um vazio que não vai ser preenchido através do sexo. E o terceiro ponto, o terceiro passo, se amar, gostar de si mesmo, se aceitar como você é. E o quarto passo é você perder o medo de amar. Né? Então são 4 pontos, 4 aspectos, e no próximo vídeo eu vou fazer um exercício para você começar a trabalhar esses aspectos. Não é fácil, né? Exige força de vontade, exige treino e exige muita força de mental, muita força, muito querer e muita disciplina também, para poder você entrar nessa energia e poder espelhar para o universo essa energia de que você quer atrair para você um casamento feliz. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau.